Bom dia, pessoal, tudo bem? A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. É a vontade soberana do povo. Ela determina a organização político-jurídica, tá? Então, olha só, quando a gente fala da Constituição, ela é a lei fundamental e suprema de um Estado. É a vontade soberana do povo aqui. Ela determina a organização político-jurídica, que ó, político-jurídica do Estado. Ela estabelece as limitações ao poder do Estado. De novo, estabelece limitações ao poder do Estado. Nós temos aqui Canutilho. Quando a gente fala de Canutilho, ele fala de Constituição ideal, certo? Aqui nós temos um caráter liberal. A Constituição, ela deve ser escrita. Direitos fundamentais individuais, que são as liberdades negativas, o princípio da separação dos poderes e o sistema democrático formal, tá? E aqui também a gente tem a limitação do poder coercitivo do Estado. Agora a gente vai falar dos sentidos de Constituição. Existe um sentido chamado de sentido sociológico. Quando eu falo sociológico, a gente lembra de sociologia, uma disciplina do ensino médio. E um dos assuntos que a gente estuda em sociologia é fato social. Então, só para você associar uma coisa com a outra. Quando a gente fala nesse sentido, cujo um dos principais representantes é Ferdinand Lassalle, nós falamos então que esse sentido sociológico trata a Constituição como sendo fato social. Gente, por favor, a Constituição ela não é norma jurídica de acordo com o sentido sociológico, tá? O sentido sociológico, ele estabelece, diz que a Constituição é reflexo das relações de poder. Então, olha só, vamos ler aqui, ó. Sentido sociológico, ela tem caráter material. Então, se a banca perguntar, o caráter do sentido sociológico é o quê? Caráter material. Pensa que é a matéria que você estuda no colégio. Caráter material, Ferdinand Lassalle. A Constituição é o quê? É fato social, ela não é norma jurídica. Continuando, não importa como foi criada, gente. Não importa como ela foi criada, tá? A Constituição real, ela é a soma dos fatores reais de poder. FRP, de novo, FRP. Ela é a soma disso daí, é a soma dos fatores reais de poder, tem que estar no sangue, gente. Então a Constituição é o quê? É a soma do FRP, fatores reais de poder. É que eu confundi com fato social. Uma coisa é fato social, é que ele fala de fatores. Então a Constituição é a soma do FRP, dos fatores reais de poder, tá? Tudo bem? Então é reflexo das relações de poder. Lassalle entendeu que todo e qualquer Estado sempre teve e sempre terá uma Constituição real e efetiva. E isso é de acordo com Lassalle, né? Sempre teve e sempre terá o quê? Uma Constituição real, essa é a palavra-chave. Real, efetiva. Tá, tudo bem? Agora a gente vai falar do sentido político. Esse sentido foi preconizado por Smith. O Smith ele tem uma obra chamada Teoria da Constituição. Tá? É fruto da obra do povo. O povo, de acordo com Smith, ele é o titular do poder constituinte. Tá, gente? Quando a gente fala do sentido político, a gente fala de que a Constituição ela é uma decisão política fundamental. Sentido político, então a Constituição ela é o quê? É uma decisão política fundamental. Beleza? Teoria considerada como decisionista ou voluntarista. Então essa teoria ela é considerada como decisionista ou voluntarista. Bom, a Constituição é a decisão política fundamental, ela visa estruturar o quê? Os elementos essenciais do Estado. Como assim visa estruturar os elementos essenciais do Estado? São aquelas matérias estruturantes, por exemplo, os órgãos do Estado, direitos, garantias fundamentais, entre outros. Tá? Olha só que legal, a Constituição é um produto da vontade do titular do poder constituinte. A gente já falou isso várias vezes. Titular do poder constituinte, que é quem? É o povo. Tá? Olha só, a gente tem uma diferença entre Constituição e leis constitucionais. A Constituição, ela dispõe apenas sobre matérias de grande relevância jurídica, enquanto que as leis constitucionais, antes de falar das leis constitucionais, revisando aqui. Então a Constituição, ela dispõe apenas sobre matérias de grande relevância jurídica.
decisões políticas fundamentais. Exemplo, a organização do Estado, tá? Agora sim vamos falar das leis constitucionais. São normas, fazem parte formalmente do texto constitucional, mas tratam de assuntos de menor importância, tá? Elas fazem parte do texto constitucional, com certeza, mas são assuntos de menor relevância, de menor importância. Continuando. Nós temos normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Normas materialmente constitucionais, a Constituição. Normas formalmente constitucionais, o que então? As leis constitucionais. Tá, pessoal? Continuando, olha só. Sentido jurídico, Hans Kelsen. O Kelsen é muito importante. Tanto é que a gente vai estudar a pirâmide de Kelsen, em que nós temos um escalonamento hierárquico das normas. Tá, olha só. Então, o Kelsen, ele é o criador da teoria pura do direito. Então, nós temos a norma jurídica pura. Pode aparecer isso na sua prova, na nossa prova, né? Tô falando assim porque é o modo de explicar, tá, gente? Então, a norma, ela é o quê? Aliás, a Constituição, ela é o quê? Ela é uma norma jurídica pura. Beleza? Sem qualquer consideração de cunho filosófico, sociológico ou político. Então, olha só. Norma superior e fundamental do Estado. Organiza e estrutura o poder político, limita a atuação estatal, estabelece direitos e garantias fundamentais. Então, limita a atuação estatal e estabelece direitos e garantias fundamentais. Kelsen, o ordenamento jurídico, é um sistema, escalonamento hierárquico das normas. E aí, gente, nós vamos ter as normas jurídicas inferiores, também chamadas de fundadas, e as normas jurídicas superiores, também chamadas de fundantes, tá? Então, olha só o que diz. As normas jurídicas inferiores retiram seu fundamento de validade das normas jurídicas superiores. Exemplo, o decreto retira seu fundamento das leis ordinárias. A validade das leis ordinárias, por sua vez, se apoia na Constituição Federal. Então, traduzindo, a gente tem a Constituição Federal aqui no topo, aqui na base a gente vai ter o decreto, entre a Constituição e o decreto, nesse caso aqui a gente tem quem? As leis ordinárias. Então, esses decretos retiram seu fundamento de validade onde? Nas leis ordinárias. E a validade das leis ordinárias, por sua vez, se apoia onde? Na Constituição Federal, tá? Tudo bem? Agora a gente vai falar do sentido lógico jurídico, mas para a gente memorizar mais facilmente, imagina que você foi numa loja que tinha vários andares, era tão grande, né, que você tinha que pegar o elevador e ir até a loja onde você estava. O que eu quero dizer com isso? Você foi lá nessa loja e aí você fez uma compra lá e tal, e aí pediu desconto porque você achou que estava muito caro. Aí a pessoa que te atendeu disse que não tem desconto. E aí você disse assim, nhefe, onde você quer chegar com esse macete? Olha só então, lógico, você foi na lógica. Você foi na loja, só que aí você não vai falar loja, você vai falar que você foi no lojo. Só para fazer o nosso mnemônico dar certo. Então, ó, lógico jurídico. E aí você foi lá, comprou, achou muito caro, pediu desconto. A pessoa que te atendeu falou que não, e aí você fez o quê? Nhefe. Ou seja, nhefe é o quê? Norma hipotética fundamental. Ou seja, é imaginada, é situada no plano lógico como nhefe pressuposta, criando-se uma verticalidade hierárquica entre as normas. Ou seja, lembra que o prédio, né, tinha vários andares, então existe uma verticalidade hierárquica entre as normas. Não tem sentido explícito. Tudo bem, gente? Agora vamos falar do sentido jurídico positivo. Imagina a sua amiga Juliana, ela resolveu fazer uma pós, né, para aprimorar os conhecimentos dela, ou então para ocupar o tempo, enfim, não sei o motivo, a Ju quis fazer uma pós, então Ju pós, então jurídico positivo. Só que a Ju, ela teve uma disciplina que ela fez lá, que ela tinha muita dificuldade, ela teve que fazer a prova de recuperação, né? Só que não fala recuperação, a gente na faculdade fala de prova substitutiva, que é a PS, não é? Então a Ju, ela foi fazer uma PS. O que você quer chegar com essa história? Que no sentido jurídico, jurídico positivo, Ju pós, jurídico positivo, certo? A Constituição, ela é NPS, ou seja, ela é uma norma positiva suprema. Lembra, ó? NPS, ó, é PS de prova substitutiva. Então, a Constituição é norma positiva suprema. Tudo bem? Enfim. Olha só.
Para Kelsen, o fundamento de validade das normas está na hierarquia entre elas. Né? A gente vai ver então que existe uma hierarquia lá entre, né? Enfim, então o fundamento de validade da Constituição está na IF, na norma hipotética fundamental, que é norma pressuposta, imaginada. Para finalizar, o sentido cultural, certo, pessoal? Isso aqui é menos cobrado em prova. Constituição no sentido cultural, Meirelles Teixeira é um dos representantes aqui, né? Ou representante, não sei. O direito só pode ser entendido como objeto cultural. Como assim? Ele é parte da cultura. O direito é produto da atividade humana. A Constituição total condicionada pela cultura do povo. Muito obrigado.